Sejam todos bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast Agrovisão, o imparcial no agronegócio. Nós iniciamos uma segunda temporada com o objetivo de receber 2 convidados por mês e 2 episódios nós faremos a apresentação da metodologia Estação Grajaú de produção, criação e agroindustrialização. A metodologia que eu desenvolvi para pequenos produtores, micro, pequenos e médios produtores, e a gente vai fazer a disseminação dessa metodologia aqui, do conceito de cada módulo. Ao todo são 44 módulos, divididos em agricultura, pecuária, agroindústria e aquicultura, né? Então será um grande prazer, né, continuarmos nessa segunda temporada que estamos aqui dando sequência. E para conversarmos hoje, a gente trouxe um grande convidado, uma pessoa que tem uma experiência muito grande, já foi do membro do governo, algumas passagens, e eu vou deixar que ele mesmo faça a apresentação. E depois a gente vai dizer de que a gente vai tratar nesse podcast. Economista Geraldo Cunha Carvalho Júnior. Meu amigo, é um grande prazer recebê-lo aqui. Da mesma forma, Bira, muito obrigado pelo convite. Vamos tentar aqui falar um pouquinho hoje à tarde sobre um pouco sobre a economia maranhense e essa interligação com o agronegócio, que cada vez mais forte na economia local, né? O agronegócio já é o item mais forte nas exportações. E eu estou com muita satisfação de estar aqui com o teu podcast. Geraldo, eu gostaria que você mesmo se apresentasse. A gente deixa assim muita vontade a pessoa se apresentar, porque às vezes tem um detalhe que a gente não percebe, né, para falar dos nossos convidados. Então, fique à vontade. Vamos lá. Não quero parecer me vangloriar do meu currículo, mas eu tenho um currículo bastante vasto. Eu sou economista formado pela UFMA, tenho MBA pela USP, tenho pós-graduação na UFMA também e tenho mestrado em gestão de empresas. Já morei fora várias vezes, fui executivo em vários lugares do Brasil, no exterior, e fui empresário há muitos anos também. E, por fim, nos últimos 10 anos, eu comecei no governo Flávio Dino, em 2015, e fui nomeado presidente do IMETRO, IMEC, né, meu órgão local, delegado do IMETRO. Depois de 4 anos do IMEC, fui para ser secretário adjunto da CEP, na gestão Luiz Fernando. E em seguida permaneci com o Zé Reinaldo na SEDEP. E minha última fase no governo, fui presidente da ZPE. Fui o primeiro presidente da ZPE, da Zona de Processamento de Exportações de Bacabeira, que é um projeto bastante ambicioso, que o governo do Maranhão se propõe a montar para atrair empresas para investir no Maranhão, empresas que vão importar insumos, agregar valor e reexportar a produção. E é um cenário bastante otimista na ZPE, como tem a modelo do Ceará também, que já está mais na frente da nossa, do PECEM. Então, enfim, já tem aí um bocado de tempo de estrada, de experiência, gosto do tema economia, escrevo sobre ele, dou sempre palestras, estou sempre na televisão, tentando contribuir um pouquinho para ver se o Maranhão aumenta a sua riqueza. Isso é bom. Então, isso aqui só vai engrandecer o nosso espaço, aqui o nosso podcast. E, de antemão, né, Geraldo, a gente está lançando aqui hoje, nessa segunda temporada, a série, né, que é Maranhão no mapa do agro, estágio atual e a capacidade de crescimento. Então, a gente vai ter em torno de 3, 4 episódios, e é um espaço para você colocar realmente o seu ponto de vista e aí a contribuição sua para o entendimento dessa nova fase, uma fase muito interessante do agronegócio maranhense. Exato. Mas, bom, vamos lá para o nosso nosso início do primeiro bloco. Para iniciarmos esse debate, né, nós estamos aqui com o economista Geraldo Cunha de Carvalho, e é fundamental traçar o panorama do setor no Estado. O Maranhão tem se consolidado, Geraldo, como uma fronteira agrícola, mas qual o seu real potencial? Isso é um questionamento que a gente faz. Nesse primeiro bloco, nós vamos mergulhar no estágio atual do agronegócio maranhense, Geraldo. Queremos entender quais são os pilares da produção hoje e, mais importante, qual a capacidade produtiva ainda inexplorada do Estado. O Maranhão está crescendo no agro, mas como e até onde podemos chegar?
Baseado nisso, a gente quer lhe perguntar qual o principal diferencial que coloca o agronegócio do Maranhão no radar nacional e internacional e quais são as 2 ou 3 culturas, cadeias produtivas, Geraldo, que você vê como verdadeiros pilares para a sustentação e crescimento econômico do setor atualmente no Estado. Fique muito à vontade para fazer essa contextualização. Tá. Mira, obrigado pela pergunta. Na verdade, sua pergunta dá para fazer uma tese de doutorado sobre ela, porque ela é bastante abrangente, né? Tentar fazer um pequeno apanhado aqui da minha visão, da minha ótica sobre o agronegócio. O Maranhão sempre foi um estado de vocação agrícola, né? Desde os primórdios da colonização, com o algodão, que teve uma fase importante quando teve a Guerra Americana, a Guerra Civil Americana, em 1861 a 65. Nesse momento, houve uma janela de preço do algodão que explodiu o preço mais de 50 vezes. Houve uma fase de riqueza efluente no estado nessa curta janela. Acabou que ela se interrompeu quando a guerra acabou, a produção do sul dos Estados Unidos voltou a ser muito forte, exportava basicamente para a Inglaterra, para as testes da Inglaterra, e Maranhão voltou a uma situação digamos, de pouca riqueza nessa época. Mais à frente se surgiu a opção de um negócio extrativo, que era o babaçu, que durante a primeira metade do século XX teve um peso econômico interessante, o babaçu e o arroz. O babaçu era extrativismo, ainda é extrativismo, é um produto de baixíssima produtividade, é um produto que, na ocasião, ele tinha uma importância muito forte até o começo do século, até meados do século XX, mas até os anos 70, basicamente. Do começo do século XX aos anos 70, porque alguns produtos químicos só se conseguia fazer com o óleo de babaçu. Dou exemplo, a casquinha de sorvete, alguns tipos de óleo vegetais, alguns tipos de sabonete. Ele era um componente era indispensável, exatamente. Então tinha um peso muito forte na economia, o Maranhão exportava, tinha empresas de grande porte que ficavam na região dos cocais ali com sede e importavam amêndoa, que era produzido por pessoas pelo Maranhão inteiro, de maneira muito primitiva, na base até hoje é assim, né, quebrando com machado, sentado no chão, basicamente mulheres, trazia aquilo em lombo de burro e vendia no cofre, aquele negócio todo. Mas como tinha um peso, era caro o valor na ocasião, havia rentabilidade, havia grandes empresas desse setor, de esmagar óleo e vender o óleo e a torta. O óleo babaçu, em primeiro estágio, e a torta que era o refúgio da amêndoa, que saía para a alimentação animal e uma série de coisas. Esse produto foi importante para a economia local até os anos 70, 80, quando a Malásia entrou com muita força com a produção do óleo de palma. Exatamente. Hoje já tem no Brasil. Mas o óleo de palma tem uma vantagem. Ele é parecido quimicamente com o óleo de babaçu e ele pode ser feito na forma de plantation, que é em grandes plantações, colheita mecânica, com pouca gente, com alta produtividade. Resumo que o óleo de palma matou o babaçu. Matou é uma palavra forte. Quase deixou aí agonizante o babaçu durante muitos anos. Hoje, até onde eu sei, tem pouquíssimas empresas que compram amêndoa no Maranhão, não sei nenhuma. Se o duas no Piauí que compram amêndoa para esmagar, ficou um produto irrelevante. Ficou mais voltado para turismo e para pequenos questão social ali, para produzir biscoito, aquele tipo de coisa. Mas o peso econômico de indústria de produção de óleo para a indústria química ficou muito pequeno hoje em dia. E aí começou a surgir no Maranhão, nos anos 80, alguns imigrantes do sul, basicamente gaúchos, que começaram a chegar em Balsas, com uma terra ainda barata na ocasião. Eles vendiam um sítio no Rio Grande do Sul e compravam uma terra gigante aqui em Balsas. Gigante. E nessa época havia uma dificuldade que a soja, que é uma cultura que veio da China, ela é feita para cultura temperada, frio, né? Ela não se adaptava bem ao solo, ao calor abrasivo. E o cerrado com solo muito ácido. Com o tempo, se conseguiu adaptar, através da Embrapa, sementes que aguentavam a acidez do cerrado, aguentavam um período de seca maior e a temperatura muito quente do Maranhão. E isso fez explodir o agronegócio, não só aqui, como primeiro no Mato Grosso, primeiro no Rio Grande do Sul, aí foi subindo Paraná, e Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Centro-Oeste, Goiás, e hoje está no Brasil quase todo. Hoje tem soja em Roraima, em Rondônia, todo lugar. E o Maranhão conseguiu se beneficiar disso. A região sul do Maranhão teve uma facilidade, tinha terra barata, extensiva, com um regime de chuvas, digamos assim, previsível, né? E teve grande sucesso. E hoje a soja e o milho são os principais itens de exportação do Maranhão. Durante os últimos 30 anos foi a Alumina, produzida pela Alumar, mas em 2022 a soja passou, cada vez mais. A soja nossa hoje é um item muito exportado, mas exportado in natura, né? O que se deseja, que todo mundo quer, é conseguir agregar valor a isso. Isso a gente vai falar mais na frente. Pois é. Tem o caso do milho, agora já consigo uma empresa lá em Paz, lá em Balsa, né, que está agregando valor.
Porque você pega uma semente natural de soja ou milho, o percentual de água lá dentro é altíssimo. Então, você está exportando água, tecnicamente. Se você conseguir produzir o óleo já beneficiado, você vai agregar valor e vai exportar um volume menor com mais dinheiro, mais recursos. Muito bom. Bom, a gente falou, né, do estágio atual, né? Vamos falar de capacidade produtiva, né, inexplorada. Falando em potencial, como o Maranhão pode expandir sua capacidade produtiva de forma sustentável e eficiente, considerando não apenas o aumento de área, mas também a produtividade por hectare e a adoção de tecnologias no Cerrado e em outras regiões do estado. Você falou até nisso, né, a questão da tecnificação, né, que Exato. mudou lá o cenário, né? Exato. Bom, vamos lá. Do campo para a indústria, Geraldo. O desafio da agroindustrialização e geração de valor. Passando desse diagnóstico de produção, focamos agora na cadeia de valor. O Maranhão é um grande produtor e exportador de commodities, como a soja, o milho, você falou, o próprio algodão e também o arroz, que lá no passado e agora está retomando. Retomando. Mas, afinal, como o Estado pode ir além da simples exportação de grãos brutos? Nesse bloco, discutiremos a importância estratégica da agroindustrialização, que a gente chegou a comentar. Geraldo, quais são os gargalos e as oportunidades para transformarmos nossa matéria-prima, essas commodities, agregando valor, gerando mais emprego e fortalecendo a economia local de forma mais consistente? Muito bem, boa pergunta, Bira. Todos os países têm o sonho de exportar produto de valor agregado em relação ao commodity. Eu só queria fazer uma parte, fazer o seguinte, a gente tem uma tendência, inclusive em economia, de demonizar o commodity porque é algo barato, de fato é. Mas há países que são ricos por causa de commodity. Eu cito o Canadá, que é um produtor de madeira, de minérios e de grãos. A Austrália também, produtor de minérios, de grãos, uma série de coisas, até de etanol também. Então são países que conseguiram fazer riqueza com commodity. Agora, realmente, se você conseguir beneficiar o commodity, agregar valor a ele, exportar produto final, produto acabado, você tem uma multiplicação enorme do valor agregado, né? Tem uma empresa que instalou agora, já falamos isso aqui, uma empresa que instalou agora a Impasa, que é uma empresa que nasceu no Paraguai, é de um brasileiro, mas nasceu no Paraguai, e foi para o Mato Grosso e chegou no Maranhão. Ela inaugurou uma unidade esse ano, começo do ano, não foi? Lá em Balsas, em agosto, de produção de etanol, parte do milho, né? Aí você pergunta, mas milho, como é que pode o milho vencer a cana em relação à produtividade? É uma conta muito interessante. O Brasil é o maior produtor de etanol do mundo, era, né, mas agora é o segundo, nos Estados Unidos. Mas o etanol era produzido de cana, porque era muito grande a produção, e o Brasil produz cana desde a época do Império, todo mundo sabe disso, né, da época do século XVIII, século XVI. Mas o que aconteceu? O etanol, o americano investiu muito no etanol de milho, porque ele tem uma coisa interessante. A fábrica não é obrigada a plantar, ela só compra o commodity. Então ela se vê livre de um troço que, para a empresa de álcool, um troço que é um grande, não diria um problema, mas é outro negócio dentro da produção de etanol, que é plantar e colher a cana, né? Com o milho, não. Você compra o milho de N produtores diferentes. É o caso da Impasa, ela não planta um pé de milho, né? Ela só é indústria. Ela não é integrada com, por exemplo, a Agroserra, que produz, ela tem que plantar, tem que colher, tem que moer, tem que extrair o álcool e depois vender o álcool. A Impasa não, ela só compra o grão de N produtores, de traders, esmaga e tem dois ou três produtos, que é o etanol em si, a massa de milho, que é uma torta, e um produto, o DDGS, né? Que é um aditivo químico para alimentação animal, muito interessante, muito caro, inclusive. Então, essa mudança de paradigma do etanol, a partir do milho, que o americano começou a produzir a partir dos anos 2000, ele criou um outro negócio. Então, o Maranhão hoje vai passar a exportar o etanol com um valor agregado muito maior do que só o milho in natura, né? Então, é uma coisa que se quer, não só mas também para a soja, por exemplo. A soja é para produzir porco, produzir embutido, né? Se conseguir agregar muito valor, se eu fosse produzir embutido, produzir frango, produzir porco, suíno, com a soja ao invés de exportar in natura. Ou esmagar e exportar o óleo, exportar a torta. O problema é que todo mundo quer isso aí, mas nem sempre se consegue atrair o investidor, como foi o caso da Impasa. Foi um trabalho bem feito pelo governo do Maranhão, atrair essa empresa para cá e deu certo, né? Está moendo bastante. Já fala de expansão, inclusive. Já está em uma segunda fase. Exatamente, de ampliação. Isso é muito bom. Isso aí você tocou num assunto que, olha só, nós tínhamos aqui um abatedor, um frigorífico da Agrolusa, que ficava lá na entrada de Itajaçuá.
E em função do mercado, da tecnologia, acabou sendo comprada pela Agromina. E a Agromina está instalada em Balsas. Então, olha só, 20 mil cabeças de suínos sendo criados, integrados, e agora a Agrolusa, que era aqui, virou Agromina e vai ser abatido em Balsas. E o mercado de São Luís. Isso. E você vê a questão da integração ali, que ele vai agora. O DDGS, que faz parte da Alimentação animal. está lá na porta dele, né? Então você vê, a agroindústria realmente ela mexe, né? Mexe, Ela cria espaço, né? E que negócio, né? Você cria uma empresa do porto da Impasa, empresa gigante como ela vai agregar transporte, mão de obra, funcionário, alimentação, combustível, Mexe numa manutenção. cadeia. Você tem uma pulverização de negócio enorme. Isso é fantástico para a economia do local onde está a empresa. Bom, para avançarmos um pouco sobre essa questão, Geraldo, a agroindustrialização no Maranhão, e deixarmos apenas essa questão de exportação de matéria-prima, quais são os investimentos e incentivos mais urgentes, públicos e privados, que o Estado precisa priorizar para atrair plantas de beneficiamento e processamento? De que forma que nós devemos nos preparar? Infraestrutura. Existe uma máxima no Brasil de que o Brasil é produtivo na fazenda até a porteira, e da porteira para fora ele é caro. E é verdade. O americano tem uma integração logística gigantesca. O cara consegue produzir no meio oeste, exportar de ferrovia, de barcaça, de todo jeito, e consegue ter um custo muito menor de logística. O Maranhão hoje, você tem na fazenda lá em Balsa, sai um caminhão numa estrada de terra, rodando, quebrando tudo, super lento, atolando, às vezes na época da chuva. Eu acho que o principal apoio que o governo pode dar é infraestrutura. É fazer estradas de alta qualidade, de pavimento rígido, para aguentar um tráfego pesado, que durante a safra, hoje em dia os caminhões são cada vez mais pesados, né? Tem o bitrem e o rodotrem gigantesco. Né? Exatamente. Então, se você imagina uma estrada feita em pavimento rígido, como estão fazendo agora esse trecho ali... São Mateus, lá... Aquilo não acaba nunca. É feito para tráfego ultra pesado. Então, imagina um eixo logístico ali na região sul do Maranhão, que tem vários ramais que convergem para Balsas e para Estreito, para entregar na ferrovia Norte-Sul, para transbordar a carga lá. O Estado tinha que fazer essa parte de fazer estrada de alta qualidade, o máximo possível. Muito bom. Vamos lá. Na sua visão, geral, a gente vai falar de valor agregado e mercado. Quais produtos processados ou semiprocessados, derivados da soja, do milho, do algodão, do arroz, do sorgo, que também faz parte para a composição do etanol, tem maior potencial de valor agregado para o Maranhão? E como essa industrialização impacta diretamente na estabilidade do preço pago ao produtor rural? O que a gente pode entender disso? Você pode entender, por exemplo, voltando ao caso dessa empresa de esmagamento de produção de etanol lá em Balsas, ela vai permitir ao produtor local da região do sul do Maranhão de milho entregar com muito mais facilidade, um custo muito mais baixo a produção dele. Ao invés de ter que produzir para exportar no porto, para rodar de caminhão 1.000 quilômetros para entregar no porto que está aqui, ele vai entregar ali a qualquer 100 quilômetros de distância. Você consegue reduzir muito o custo para o produtor, o lucro do produtor. A gente não pode esquecer, uma coisa que a gente às vezes pouco fala na economia, é que o que move o empresário é o lucro. Não é pecado, o lucro é o estímulo. O lucro é o teu salário. É o objetivo principal, claro, é isso que move o empresário. Né? Isso que move o empresário. Se o negócio tem mais rentabilidade, mais ele cresce, mais ele cria emprego, mais ele paga imposto, mais ele investe. Então a lucratividade de um bom negócio permite a empresa se expandir com muita velocidade. E você tendo essa situação de comprar o produto lá, o commodity mais perto, você deixa o produtor com mais folga de caixa para investir. Muito bom. Investe. Nós vamos falar aqui de logística, né, e competitividade. O agronegócio não se faz apenas no campo. Você até falou de porteira dentro, porteira fora. Ele se consolida na logística. A logística aqui são vários segmentos. Exato. O Maranhão tem uma posição geográfica privilegiada, né? E o Porto de Itaqui é uma das bênçãos. É um hub crucial para o Arco Norte. Nesse bloco, nós vamos analisar as rotas logísticas, Geraldo. Quais os impactos da intermodalidade, ferrovia, rodovia e portos, na competitividade do agro maranhense? Como podemos otimizar essa infraestrutura para reduzir
custo e garantir o produto chegue ao final, no seu destino final, com menor custo e benefício. Para introduzir esse assunto, qual é a sua percepção e o que você faria para investidores, para o poder público federal, para o poder público estadual e até municipal, para ajudar esse investidor a ter realmente uma ambiência, né? Além de estradas de qualidade e ferrovias, Bira, falta berço no Porto de Itaqui. Precisa mais berço lá para atracar mais navios. Há momentos que o porto fica engarrafado. Há momentos que o porto não tem condições de ficar uma escala, uma espera enorme lá no cais. Você vê a fotografia dos navios aí na praia esperando. Isso é custo Brasil. Aquele navio parado lá, para mim, chama-se ineficiência. Ineficiência na veia. Ele fica parado dias e dias lá em alto mar, pagando demurge para o armador. Que o demurge é uma multa por ele não ter atraso conseguido... de trocamento, exato. Se o navio está lá parado, ele não está carregando outra carga para outro cliente. Ele está parado lá esperando você encostar. Essa demora de poder atracar no porto é que falta um berço. Então o Estado teria que fazer, como o porto está aqui, é uma concessão federal para o governo, fazer mais berço, fazer mais qualidade de acesso ao porto, como já falei, estradas de qualidade, viadutos para passar sem ter intercorrência de trânsito, até por segurança. A função nesse caso do Estado, além da segurança jurídica, para evitar o tumulto e qualificar a mão de obra também, que é muito importante, e aí entra o trabalho do Sistema S, que é muito importante também. O Sistema S tem várias escolas de qualificação, inclusive Balsas também tem, Imperatriz, de alta qualidade. Isso tudo ajuda o produtor rural, porque hoje em dia o trabalho na fazenda não é só o trabalho como era antigamente na enxada. O cara opera um drone, o cara opera uma coletadeira de $1 milhão, caríssimo, opera um caminhão tritrem de $1 milhão de reais. Até controle remoto, exatamente. Né? Bira, eu vou dar um dado para você aqui. Um motorista de caminhão hoje de um rodotrem ganha R$10 mil. Um mês bom para ele. É salário de executivo. Não, salário é um bom salário no Maranhão. Você ganha como engenheiro, como economista no Estado. Né? Você falou no Sistema S, e a gente acompanha a primeira vez que a Impasa se manifestou interesse em vir para o Maranhão. Nós recebemos ela lá na Secretaria de Indústria e Comércio. Estava eu e o secretário Júnior Marreca. Foi no dia 23 de março do ano passado, 2024. Muito rápido, né, esse processo. Então, 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses depois, ela estava inaugurando, que foi 1º de agosto. Né? E já inaugurando, demonstrando interesse na ampliação e já fazendo ampliação. Aí, quando você fala do Sistema S, Balsas, a gente gosta de falar isso, porque se você não conhece como está Balsas hoje, a gente sugere que você visite. E se quiser visitar, enxergando e vendo, o Geraldo teve a oportunidade disso, é ir na Agrobalsas, no mês de maio. Que você vai ver a pujança que é o município e como mudou. Né? Só para vocês terem noção, eu vou falar já do Sistema S. O nosso distrito industrial lá, Geraldo, já não tem terreno. Então, nós já vamos para a segunda fase, a segunda etapa, de 79 hectares. Então, para mostrar o quanto cresceu e mexeu um único empreendimento que faltava chegar. Né? E para esse empreendimento, eu lembro muito que o nosso outro secretário, Marco Moura, acompanhou bastante, precisaria de um trabalho muito forte com o Sistema S, o Senai e tudo. E teve visita de todo o Sistema S lá no Mato Grosso, para saber quais seriam as demandas principais da chegada da Impasa. E eu lembro que uma foi o SEST-Senat. Então, tanto é que a Secretaria de Indústria, com muito esforço lá com o governador, conseguiu com o SEST-Senat um simulador. Exato. Um simulador para capacitar os motoristas, operadores de retro, de tratores, de coisa. Então, existe hoje, né? Para você ver, você falou do Sistema S. Então, a gente tem que dar realmente esse suporte. Né? Pode falar. Eu costumo dizer que sempre que eu vou a Balsas, eu saio de lá otimista com o Brasil. Lá não se fala em crise. Se fala em produzir, investigar, ganhar dinheiro, se qualificar. Aquilo me anima, aquela pujança do agronegócio em Balsas. Quando você falou animador de infraestrutura, já tem lá o projeto. Nós, Secretaria de Indústria, estamos trabalhando e terminando uma reforma no aeroporto. Nós vamos aumentar 300 a 400 metros a extensão dele e fazer toda uma adequação. Mas já tem um projeto do governo federal, que nós encampamos tudo isso aí, para se fazer um aeroporto maior que o de Imperatriz, em Balsa, próximo à Impasa.
Eu tenho informação que Balsas tem 7 jatinhos, não sei se é verdade. Mas Não sei se é verdade. toda hora é um jato lá. Eu É muita lembro que a coisa. gente recebeu uma empresa chamada Sementes Boa Safra. Cara, é um jovem descendo de jatinho lá. Isso é bom para o Claro. nosso estado, para tudo. Vamos lá. Considerando os projetos de expansão, né? Esse aqui era só para reforçar, de expansão da infraestrutura, como o senhor avalia a eficácia do sistema multimodal, da ferrovia, do porto, da Norte-Sul, a Carajás e a própria Transnordestina? Porque quando a gente fala de grãos, Caxias é outro polo, É. que o ano passado nós tivemos o primeiro transporte de soja feito pela Nordestina. Transnordestina. Então, como é que você avalia toda essa questão e quais as obras logísticas você considera essencial para esse futuro? Vira, esse case de Balsas de Caxias, eu já vi as fotos. Um produtor rural lá fez um funil, uma moenga, uma pequena moenga Chama lá. bazuca o equipamento. E É como se despeja em fosse. cima da ferrovia Ele vem nordestina. como se fosse uma caçamba chama bazuca o Você vê esse equipamento. negócio, pô, improvisado, mas funciona. O cara Funciona. fez dele mesmo lá. Quer dizer, Saiu uma da própria solução propriedade dele. A formidável. aquele ferrovia negócio. passa na propriedade. Uma ferrovia nordestina, uma ferrovia ociosa, ela tem pouco volume de carga. Quanto mais o agronegócio conseguir usá-la para trazer para São Luís, para o porto daqui, porque o ramal vai até a beira do porto, o ramal da ferrovia deles, Foi ela que tem a melhor. concessão dentro do É porto. interessante. Lá no a última milha lá é dele, lá, não é da Ah, via ali. Isso é interessante. Bom, sobre essa questão da logística, eu me esqueci uma coisa de falar uma coisa, além de ferrovia e portos, é importante também, por exemplo, em Balsas, o anel rodoviário de Balsas, que é uma obra Tá. antiga, que está sendo, prometida isso- para aliviar aquele tráfego de caminhão lá no entorno de Balsas para passar direto, não precisa entrar na área urbana, né? Isso é sério. importante. Isso aí já vai começar a obra. Essa obra está planejada há muitos anos, né? Parece que Mas, bom, tomara que saia logo. vamos lá. Vamos falar de mercado e perspectiva, Geraldo. Para fechar o bloco de bate-papo nosso, e depois eu coloco você à disposição para colocar seus pontos de vista, o que você quiser esclarecer, que nós não chegamos a falar. A visão macro, o mercado. Como o agro-maranhense se comporta frente à demanda interna? E mais relevante, qual o papel do Estado no tabuleiro global? Nesse bloco, analisaremos o mercado nacional e internacional. Qual o desempenho atual das nossas exportações? Quais são os principais destinos, se você quiser pontuar, e desafios? Como as barreiras sanitárias ou volatilidade cambial, né? Mas para projetar a tendência para onde o agronegócio Maranhão deve apontar para os próximos anos e garantir a sua sustentabilidade normal, pelo menos. Eu pergunto, quais são os principais riscos ou oportunidades que o agronegócio maranhense enfrenta no cenário internacional atualmente, especialmente em relação às demandas de sustentabilidade e rastreabilidade imposta por grandes blocos econômicos como a Europa? Esse tema é bastante interessante, bastante amplo, Bira. O Brasil tem tido uma posição hegemônica em vários produtos agrícolas e não é de hoje, né? A gente começou lá com café lá atrás, tinha açúcar lá antes da época do Império, depois teve o café, que é até hoje muito forte. O Brasil é o maior produtor mundial de café até hoje, nunca perdeu a posição. Tem o suco laranja, tem o soja, tem o milho, agora está chegando forte o algodão, está chegando forte também até o sorgo, né? Está chegando uma série de itens que o Brasil, carne, proteína animal, o Brasil é muito forte, frango também é uma produtor mundial. Então, o Brasil, nesse aspecto, ele é um vencedor no setor rural. A gente é líder em vários setores, tem uns cases muito interessantes, mas você fala sobre dificuldades. Hoje, o maior comprador de soja do Brasil é a China. Tinha um economista famoso, chamado Roberto Campos, que dizia que o frango chinês é a soja com penas, né? Ele, basicamente, é uma proteína animal. Os chineses, quando começou a sair da miséria que eles tinham lá na época do comunismo, começaram a ganhar dinheiro e enriquecer. Hoje, a China tem uma renda média igual ao Brasil. A renda per capita chinesa era $150 nos anos 70, $150. O Brasil é $10 mil. Hoje a China já é quase $12 mil. Eles subiram a renda per capita lá 700 vezes. Não, 150 vezes a renda per capita ele subiu lá. Isso graças à abertura da economia chinesa para produzir. Hoje é uma potência. Mas a China ainda tem demanda por proteína. Eles querem, quanto mais se ganha dinheiro, mais se come proteína. E uma economia gigante que está vindo aí com força também é a Índia. A Índia era um país muito pobre, fez uma reforma lá liberalizante nos anos 90, no 2000, e conseguiu abrir a economia. Hoje a China é uma potência emergente, tem 1,4 bilhão de pessoas querendo comer.
A China é um país, a Índia é um país basicamente vegetariano, a cultura hindu, eles comem pouca proteína, mas com o aumento da renda eles vão demandar proteína. E aí surge um outro boom dos commodities. Um segundo boom, teve o primeiro lá com a China, que o Brasil conseguiu ofertar muita soja, muito milho, e os indianos estão vindo aí. A Índia é uma economia que cresce bastante, ela vai ser a segunda economia do mundo até 2050, principalmente, e vão demandar muita proteína, vão demandar muita soja, muito milho, né? Então vão começar a aumentar o volume de proteína inserido lá. A Ásia tem dado um exemplo no mundo todo. A Ásia é a região do mundo que mais cresce. A Ásia tem 3/4 da população mundial, né? E esse povo precisa comer. Tem países aí que estão indo muito bem na Ásia. O Vietnã é uma pequena China, a Malásia está muito bem, as Filipinas vem aí. Singapura já é um paísinho. Singapura é um paísinho que é 3/4 da ilha de São Luís. Singapura, para fazer uma analogia interessante, é tão pequeno que a ilha de São Luís menos o município de Paços do Lumiar, Singapura. E é uma economia que é um terço brasileira. É um país de uma riqueza impressionante, que construiu rapidamente. E eles têm uma renda lá de hoje, uma renda maior do que a renda per capita americana, $90 mil per capita de Singapura, americana é $80 mil. E isso tudo possibilitado pela abertura comercial. Mas por que eu estou falando isso? Porque a Ásia, com a população gigante que tem, quanto mais eles conseguem enriquecer, mais demanda proteína, mais demanda commodity do Brasil. Então, para nós, é a oportunidade de ter um mercado crescente de longo prazo, né? Acho que até a Índia conseguir suprir aquele povo todo lá de proteína vai demorar mais uns 40 anos, porque eles crescem menos que a China. Então tem muito mercado pela frente. Agora, veja só, não é só o Brasil que aumenta a produção. A produção mundial sobe todos os anos, vários países estão muito bem em produção de commodities. Não estamos sozinhos nessa briga, não. Os nossos vizinhos aqui na América do Sul também, também, né? A Argentina está sempre uma potência. A Argentina foi a maior produtora de soja durante muitos anos no mundo, até os anos 50 e 60, se me falha a memória. Depois ela perdeu e ficou lá para trás. Mas está voltando a ter uma participação importante. Então, com essa variedade de defensivos, de boas sementes, de melhoria de solo, de tecnologia de produção de produtividade, isso aí todo mundo consegue absorver de alguma forma, né? Os grandes produtores de semente, a Bayer, as empresas de produção de defensivos, elas ensinam ao produtor como produzir mais, né? E aí isso tudo se reflete na lucratividade. E a própria Embrapa, né? Que sim. tem encabeçado estudos e variedades, né? A Embrapa é uma empresa que merecia um Nobel. Pra você ter uma ideia, a Cruz Vermelha já ganhou 4 Nobéis. A Cruz Vermelha. Eu acho que a Embrapa merecia um também. Porque o que ela fez de bem ao Brasil, a Embrapa, ao longo dos últimos anos. África também, né? Um pouco para a África. O que a Embrapa já fez de bem ao Brasil nesses últimos 40 anos é uma coisa impagável, né? Ela possibilitou criar milhões de empregos, milhões de negócios, dada a ênfase que ela fez em pesquisa. Isso não tem preço. Muito bom. Vamos lá. Desafios nacionais e projeção. No mercado interno, o Maranhão tem se destacado. E em termos de projeção futura, como o Estado pode se posicionar de forma mais assertiva, utilizando sua vocação para commodities, para diversificar seus parceiros comerciais e mitigar a dependência de poucos países ou culturas? Como o Estado pode ajudar? Deixa eu tentar ver pela outra ótica, Bira. Saindo um pouquinho dos grupos de grãos de grande porte, soja, milho, vamos pensar que, por exemplo, o mercado, a coisa que mais dá renda para o pequeno produtor, sabe o que é hoje em dia? Mel. Você consegue, com 100 caixas de mel, você produzir R$5.000 por mês de renda para o produtor rural. Nada dá tanta renda em tão pouco espaço quanto mel. O Piauí virou o maior produtor de mel do Brasil rapidamente. Ganhou um prêmio ontem, melhor mel do Brasil. Impressionante. Piauí era, se você ver o mapa histórico, era sumido de produção lá faz 20 anos. Piauí é primeiro, passou São Paulo. Piauí tem uma fábrica de beneficente de mel em Picos, que é uma das maiores do Brasil, exporta em tonel de 200 litros, né, para os Estados Unidos, para vários países. Então o mel é uma cultura interessante. Tem um trabalho formidável do IMESC. O IMESC foi mapear as cadeias de caixa de mel. Os piauienses, quando tem a época lá da seca, eles trazem a caixa da abelha para cá. Itinerância. Exatamente. De caminhão lá para a região oeste do Maranhão, ali, Maracaçumé, ali, para poder se beneficiar de outra florada, que é a florada de lá. Depois o mel, a caixa volta. Esse fluxo é medido pela a GTA, a Guia do Esporte Animal, ele consegue mensurar isso aí. Tem um trabalho de MESC formidável sobre isso aí. Esse movimento das caixas de mel para lá e para cá. Então o mel é uma cultura que poderia aumentar muito a renda do produtor rural. Outra coisa, o Maranhão é importador massivo de hortaliças. Frutas. É um dado que eu fico chocado, é que o último dado que eu vi, eu vou dizer, não é nada ofensivo ao governo, nem é ideológico, mas o dado real.
de importação da Ceasa de hortaliça de 95%. Agora importa quase tudo. Então tem um mercado para ser explorado pelo maranhense gigantesco de fruta. A gente importa cheiro verde, cara. Coisa muito simples de produzir. A gente importa ovos. O Maranhão teve grandes produtores de ovos há alguns anos atrás, até uns conhecidos que estão vivos ainda. E esse pessoal todo foi engolido pelos grandes produtores de ovos do Ceará, de São Paulo. A gente importa ovo de São Paulo. O ovo vem de Bastos, no interior de São Paulo. Eu brinco que aquele ovo lá, metade lá, ali é óleo diesel, porque a gente poderia produzir aqui, né? Então, você tem mercado de frutas, de hortaliças, de ovos, de frangos. Tem pequena porção de frango no Maranhão, muito pouco. Tem um case muito interessante, que é um produtor de banana no município de Itinga. O cara tem tecnologia de ponta lá, ele exporta tudo o que ele produz. Ou para Ceasa. O cara é famoso, alta qualidade, muita tecnologia. Ou seja, existe mercado, o mercado está aí para ser explorado. Nós temos que ajudar o produtor, o empresário, a liberar essa garra animal dele, de produzir. Porque o mercado tem. A gente importa fruta do Ceará, de Tianguá e de Petrolina, de Pernambuco. Tem quase tudo de lá. Ô, Geraldo, eu gosto de provocar quando a gente recebe um investidor. Aí eu sempre pergunto. Tanto é que eu estou criando uma série de podcast chamada Expedição Maranhão. Nós vamos tratar, você é o prefeito de Maracaçumé. Nós vamos mandar para você uma série de questionamentos e nós vamos depois recebê-lo num podcast, um videocast como esse, um bate-papo. O que o seu município tem, o que o seu município produz, quais são as empresas que estão lá, o que você acha que a gente deve atrair. Por quê? O Maranhão foi criado no ano passado um programa da fruticultura do Maranhão, um programa, né? Se você sai daqui de São Luís, Bacabeira, Rosário, Icatu, olha a bacia hidrográfica que tem aí, Rio Muni, Rio Una, Mearim, de um lado, Itapecuru do outro. Nós não poderíamos ser um polo de fruticultura? Aí poderia, mas aí eu vou dar um exemplo para você, Geraldo. Isso é uma questão de discussão nossa. Você como economista, eu também como um entendedor da economia, um administrador em agro. O nosso tem uma história de um secretário que chegou no município e 3 grandes empresários do município viraram para o secretário e falou: você tem que nos ajudar a trazer um laticínios para cá. Nós perdemos um laticínio que foi para outro estado. Aí ficou falando, vamos trazer Aí o secretário virou para os 3 empresários, que representavam um volume imenso do agronegócio daquele município. Mas vocês querem que eu traga um investidor de fora? Vocês. Por que vocês não se associam, criam uma cooperativa e a gente, ao invés de trazer de fora, dá a primeira oportunidade para vocês? É aquela questão da cultura empreendedora nossa. Exatamente. Né? Às vezes você não quer enfiar a mão no bolso, você, o meu ganho aqui tá bom desse jeito, deixa o outro gastar. Mas não é. Aí, porque depois, assim, você lembra uma história que na década de 80 só dava cearense aqui? O cearense vem. Mas por quê? Ele vem e investe. Por que nós não queremos investir? Exato. Vamos investir. Então tem que mudar essa cultura, Geraldo. É verdade. Né? Eu trago de fora, sim, mas você se propôs a produzir, a agroindustrializar minimamente. E às vezes pequenas modificações, às vezes pequenos investimentos, você muda uma realidade. Eu conto uma história, quando eu era da CEP, a gente foi participar de um orçamento participativo e eu fui enviado pelo secretário Luiz Fernando, fui para governador Nunes Freire, lá perto do Pará, lá perto de Maracaçumé. E na ocasião a gente estava na mesa lá e o pessoal foi reclamando que lá tem produção de mel, né? Voltando a falar do mel. Reclamando do preço do mel, que era muito barato, comecei a conversar. Vocês estão vendendo mel por quanto? A R$5 o litro, na época, acho que 2020. R$5 o litro. Mas, poxa, é barato, né? Por que você não invasa o mel naquela embalagenzinha pequena, aquele sachêzinho? A máquina é cara. Peraí, eu fui na hora na mesa, peguei, abri o celular, tem no Mercado Livre, máquina de invasar sachê de mel. Aqui, ó, R$5.000. Vocês compram, vocês vão agregar 100 vezes o valor do mel. De R$5 vai para R$500 o valor do mel, R$5.000 o valor do melzinho naquela embalagem sachê, que fica gourmet. Você pode exportar, porque o mel não estraga. Talvez um pequeno investimento você muda completamente a realidade. A cultura, né? A cultura. Eles exportavam aquilo na época, eles vendiam garrafa PET de Coca-Cola, que nosso lavado, que não passa nenhum tipo de controle sanitário. Eu dou sempre esse exemplo do Dr. Marco Aurélio Bonfim, que é o diretor-geral da Embrapa Maranhão, é a antiga Cocais.
ele foi para São Paulo. Ele fez isso numa exposição, num slide. Ele falou assim, olha, eu cheguei em São Paulo, no interior de São Paulo, e o nosso mel, que foi comprado aqui na Baixada Maranhense, em Pinheiro, mel de tiúba, melipone, abelha sem ferrão, por R$ 120 o litro, ele se transformou lá, imagina em quanto? R$ 1.660. Mentira não. Eles pegam, Agrega valor, coloca um embalagem. potinho de 40, 50 ml, Exato. é R$ 80. Fala que é orgânico, que é natural, que não tem colesterol. Então, é isso que você falou. É. Eu coloquei para um investidor sobre isso, o invase do mel. Justamente eu mostrei, olha aqui a envasadora. Custa R$ 2.800 para envasar o copinho. Multiplica por 10, 20, 30 valores. É realmente querer, né? Tem um case famoso, ainda falando do mel. O país que mais produz mel no mundo, acho que é a China. Mas o país que mais ganha dinheiro com mel no mundo é a Nova Zelândia. Sabe por quê? Eles têm um mel lá, que é um mel de uma abelha lá, qualquer, perto dos vulcões, não sei qual é, por isso que eles tomam essa abelha. Tá? Você pode pegar no Google, mel da Nova Zelândia. Esse mel vale muitas vezes o preço do mel normal. E esse mel virou assim, uma iguaria gourmet. Ele é caríssimo, esse mel da Nova Zelândia. Os caras conseguem exportar aquele troço com valor agregado altíssimo, com selo de mel, tem toda uma propaganda lá. Aliás, tem um case famoso da Nova Zelândia, que é um troço que o Brasil poderia fazer com açaí. A Nova Zelândia é interessante. Não sei se você já viu que o símbolo lá é o kiwi. Mas não é o kiwi fruta, é o kiwi pássaro. Eles se parecem. Vê no Google, a foto do pássaro kiwi é igualzinha à fruta. Tem essa história. Nos anos 80, a Nova Zelândia, o governo da Nova Zelândia, pegou o kiwi fruta, e começou a investir, a agregar valor a ele. Eles mandavam caixas de kiwi para os grandes chefes franceses, o Paul Bocuse, o Manuel Bostoli, o pessoal famoso lá, para produzir iguarias, pratos com o kiwi. E aquilo disseminou o kiwi no mundo todo. Hoje o Brasil é um grande produtor de kiwi. Disseminou o kiwi no mundo todo com uma fruta exótica, gostosa, saborosa, tá, faz bem a saúde, aquele negócio. E aquilo criou uma cultura gigantesca que não existia. Por quê? Porque o governo incentivou aquele troço, divulgou, propagandeou, tinha uma PEC lá qualquer lá, eles exportavam. Eu acho que o Brasil pode fazer isso com o açaí. O açaí tem um mercado potencial mundial enorme, porque é saboroso, é bonito, a cor é exótica. Você toma um açaí aí fora do Brasil, eu já tomei açaí em Miami, na Espanha, é um troço aguado, sem gosto de nada. O pessoal adora ainda assim. Imagina o açaí aqui do Pará, que é aquele açaí raiz, que é forte pra caramba, né? Então eu digo, se o Brasil assumisse como um selo nacional o açaí, rapaz, teria um potencial gigantesco. E hoje o Pará domina quase todo o mercado do açaí do mundo, do Brasil. E nós temos potencial. Temos, sim. Geraldo, o nosso bate-papo aqui está chegando ao final. Tá bom demais. Eu queria deixar você à vontade para esclarecer algum ponto que você gostaria e também deixar um contato como o economista Geraldo. E outra, você terá mais vezes aqui e se assim você prazer quiser, né, a gente continuar a nossa série, né? Se diverte. Tá? Fique muito à vontade para. Obrigado. Então, Bira, é isso. Eu acho que a gente tem no Maranhão negócios que estão pouco explorados. Nós temos aí o frangos e ovos, nós temos aí as hortaliças, temos aí as frutas. Eu sei que fruta depende muito do clima seco, né? A gente acha que fruta depende de água no volume certo, não é qualquer água. Luminosidade. Mas dá para produzir. Nós temos lugares secos no Maranhão. A parte do Maranhão do lado leste ali, do lado do Caxias ali, tem a parte muito seca. Você consegue produzir fruta com alto valor com irrigação por gotejamento, que é um negócio que gasta pouca água. Frango também, todo mundo, o mercado de frango é gigantesco. Hortaliça para importar menos. Então, o governo sabendo orientar o pessoal a fazer esse tipo de coisa, tem muito mercado para se fazer. E você, empreendedor rural, micro, pequeno e médio, ouça as dicas, né? Porque tem espaço, né? Tem muito negócio rico aí. Tilápia, por exemplo. O tilápia é um peixe fantástico, tilápia. É um peixe que eu gosto muito porque ele tem uma coisa curiosa. Além de ser saboroso, ter pouca espinha, ele não deixa mau cheiro no apartamento. Lá em casa, minha mulher proibiu, só tem cá de tilápia, não entra mais cascada, porque não fica mau cheiro, não fica aquele cheiro forte de peixe frito, né? Bom, e tem um mercado gigante para tilápia. Hoje, o maior produtor de tilápia do Brasil é o Paraná. Nós temos muito potencial para tilápia. Você pode produzir tilápia em caixa d'água. Pois é, tem alguma coisa lá. E a caixa d'água é no sistema de biofloco, né? De superadensamento. O pessoal ali de Matinha, de Viana, vende tilápia na porta da fazenda, nem sai de casa, porque é tanta demanda que põe na porta de casa. Isso é verdade. Bom, gente, foi um grande prazer, Geraldo, bater esse papo com você. Obrigado, meu amigo. O Agrovisão está à sua disposição. Vamos fazer mais 3 episódios aí. Vamos
pegar o que está em foco realmente. E o objetivo, Geraldo, é despertar o micro, pequeno e o médio. Aqui, sim, você sabia que tem essa produção? Você sabia como deve fazer para adensar essa cadeia produtiva? Olha, fique atento, o mercado está ali. Então é isso, é o papel nosso. Exato. Tá? Exato. A gente agradece demais a sua participação. Prazer, meu amigo. Foi um grande prazer. Foi ótimo. Agradeço o seu divertido. empenho. Voou o tempo aqui, rapaz, nem vi passar. Mas é assim mesmo. Gente, esse foi mais um episódio do Agrovisão, nessa nossa segunda temporada. Foi um grande prazer. E você que tem interesse em participar como anunciante no Imparcial, você entra em contato com a Jussi Andrade, 991 16 1624, TDD 98 991 16 1624, ou pela comercial @imparcial.com.br. Esse é o e-mail, comercial @imparcial.com.br. Foi um grande prazer, um grande abraço a todos. Obrigado. Até logo, Vira. Valeu. Obrigado. Muito obrigado.